Boa noite! Está no ar mais um programa Boas Gestões. E hoje nosso tema é comunicação, gestão de negócios. A nossa convidada é formada em jornalismo e marketing. Olá, Fábio Scott, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Fábio é proprietária do site redaçãoemcampo.com, que traz uma enorme cobertura sobre o futebol paranaense. Fábio, o que é o Redação em Campo? Bom, o Redação em Campo é um site, e em alguns momentos a gente também usa o jornal eletrônico, um jornal eletrônico para facilitar também, né, na hora da divulgação, que trata de futebol paranaense no geral, né? Digo no geral, antes eu falava só no profissional, porque a gente tinha uma determinada linha de trabalho. A gente falava de futebol paranaense, mas pegava apenas as equipes de âmbito profissional. Agora não, agora a gente está trabalhando no geral futebol paranaense, por quê? Porque a gente está tentando trabalhar com outros itens do nosso futebol, que aí inclui Copa do Mundo, que é factual agora, também categorias de base, o futebol feminino, com destaque para, principalmente lá no Oeste, a equipe do Foz do Iguaçu, Foz Cataratas, né, na verdade, que é a equipe. Então a gente está trabalhando com, digamos, futebol paranaense no geral. E como começou, como surgiu essa ideia do Redação em Campo? Bom, a ideia do Redação em Campo foi assim, foi em 2009, eu trabalhava, né, como você falou, eu sou também pós-graduada na área de marketing. Então eu trabalhava numa empresa, não estava exercendo a minha função de jornalista, né? Estava um pouco insatisfeita porque eu tinha algumas funções, fazia entrevistas lá no meu trabalho, então saía para realizar um trabalho de campo, digamos assim, mas não era a mesma coisa que você está cobrindo jornalismo, fazendo jornalismo diário. E sempre gostei de futebol. Então, assim, futebol estava ali no meio. E daí o que aconteceu? Conversando com os amigos, a gente começou a dar uma olhada, puxa, vamos fazer o quê? Será que a gente consegue fazer um blog, colocar alguma coisa com opinião? E a coisa meio que começou assim por um acaso. A gente não teve aquela meta assim de dizer, vamos fazer um site, ele vai funcionar assim, ele vai custar X mil, vai ser assim, o retorno, não. A gente simplesmente lançou. E nesse lançar como um blog, durante um ano, que foi de 2009 até 2010, a gente descobriu que tinha um nicho muito forte e esquecido pela grande mídia estadual, que é o interior do estado. E ali, na época eu trabalhava em rádio, tinha mais alguns colegas de rádio, então a gente tinha as informações muito rápidas na mão e a gente fazia. Então eu principalmente fazia a parte do interior. E aí ali começou o blog e a gente começou a ver que era bacana, que era interessante, que poderia ser algo melhor e em 2010 se tornou um site. E vendendo o seu produto, qual que é o diferencial da redação? O grande diferencial se tornou quando nós começamos a ter as pessoas lá, nas cidades. Né? Exatamente. Então as pessoas, Paranaguá, Ponta Grossa, Toledo, Apucarana, Cianorte, enfim, esse aí foi o nosso grande diferencial que fazia com que a gente tivesse uma informação com exclusividade, rápida, né, e aí pautando o pessoal aqui na capital. Então esse eu acho que foi o nosso grande diferencial. Hoje o Redação em Campo é um banco de dados sobre o futebol paranaense enorme. Nós temos mais de 11 mil publicações, é um arquivo muito grande, isso não só de cobertura factual, mas também de matérias especiais que a gente faz, de história dos clubes, de clubes que não estão disputando hoje, ou pelo menos que não estão no cenário, na vitrine, digamos assim. Então você pega lá um Seleto, por exemplo, de Paranaguá, pega a história do Britânia, tudo que você procurar em relação ao futebol, você vai achar lá no Redação em Campo. As redes sociais são o grande forte, foi, na verdade, o que fez com que o Redação em Campo crescesse rapidamente. Porque o Twitter é uma ferramenta rápida de velocidade para quem trabalha com comunicação, tem que ter essa ferramenta, ela é fundamental para quem trabalha com jornalismo, indiferente da área. Então, assim, a gente conseguia atualizar todo mundo e o pessoal aqui de Curitiba, e aí, como é que tá? Como é que tá o resultado lá? Então, o pessoal passou a acompanhar a gente por esse trabalho, que não é feito realmente, como você disse, por ninguém. Os grandes veículos se concentram nos jogos aqui do Trio de Ferro, especificamente, às vezes nem o J. Malucelli, que é o nosso quarto time aqui, né? Às vezes não tem cobertura pelos grandes veículos. Em setembro do ano passado, surgiu o Redação em Pauta. Começou o programa de rádio online de vocês. Então, como eu sempre falo, eu tenho muita ideia. Então, assim, eu tenho que até me segurar um pouco, porque eu tenho N ideias, e algumas ideias que eu já testei no Redação em Campo não funcionaram, talvez
pelo período, ou mesmo pela forma como foi executada, mas a gente sente que tem uma necessidade, havia uma necessidade de colocar um produto de rádio, principalmente porque a maioria dos nossos colaboradores hoje do site tem essa experiência ou trabalham em rádio. Né? Eu tenho experiência, quer dizer, a minha experiência é de 2 minutos, né? Eu sempre falo isso. Pouquinho, 2 minutos que eu tenho de experiência é o que eu coloco ali no Redação em Pauta. Então, esse projeto ele surgiu com a proposta da gente também ter o produto diferenciado, aí em forma de áudio, dar oportunidade para alunos, para quem não teve essa oportunidade, porque na faculdade não é a mesma coisa. E quando você está ali no dia a dia, que você tem que cumprir uma pauta, que você tem que ir atrás do entrevistado, é muito diferente da realidade que o teu professor pede lá para você entregar uma matéria, mas você tem uma semana de prazo para você elaborar. E no jornalismo, que é diário, não é bem assim, você tem que estar em cima da informação, né? Imediato, exatamente. Tem mais surpresa vindo por aí? Eu tenho um desejo muito grande de estender a nossa ideia do Redação em Campo para Santa Catarina. Né? Então, fazer o mesmo tipo de trabalho que a gente faz, de fazer esse resgate de clubes tradicionais. Na Santa Catarina tem se mostrado uma força, né? Não preciso, dispensa comentários, porque quem acompanha o futebol sabe. Então, a ideia seria fazer uma Redação em Campo do Paraná igual em Santa Catarina. Mas tudo isso depende de planejamento, de investimento, patrocínio, etc, etc. Então, quem sabe mais para frente. Exatamente. E quem está começando agora, qual é a dica que você deixa? Persistir muito. Mas a internet está aí. É um grande campo para quem se especializar e quiser trabalhar. Tem que aproveitar as redes sociais, porque o jornalista multimídia ele tem oportunidade de trabalho, sim. Eu acho que realmente o meio tradicional está saturado, mas existem novas mídias, então a minha dica seria para se investir nessas novas mídias. Muito obrigado, Fábio Scott. O papo tá bom, mas o BG de hoje acabou.